Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando com as gestantes mais uma vez, tá? Hoje eu vou estar falando sobre um cronograma de oração específico para você fazer na sua gravidez, tá bom? Eu também tô gestante, para você que não sabe, então eu tô trazendo vídeos relacionados à gravidez e espiritualidade, tá bom? Espero que te ajude. Eu tenho uma playlist que eu falo sobre isso, tá? Por enquanto tem 2 vídeos, com esse daqui vai ter 3 vídeos lá, mas eu vou estar sempre trazendo vídeos nesse sentido também, para poder te ajudar a manter a sua vida espiritual mesmo na gravidez, tá? Porque a gente sabe que a mulher na gravidez, ela começa a mudar um pouco, né? Tem essa questão dos hormônios, tem a questão do corpo mesmo em si que muda, né? Então a gente vê que algumas coisas já não funcionam, não estão no momento funcionando como que funciona, como costuma funcionar, né? Eu comecei a ver algumas das coisas que começaram a mudar depois que eu comecei a ficar grávida, né? Incluindo a espiritualidade na gravidez, um pouco de dificuldade para estar mantendo a vida espiritual na gravidez, por conta dos sintomas, né? Mas a gente não pode usar a gravidez como uma desculpa para não manter a nossa vida espiritual ali lado a lado com Deus ou como era antes, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Bora lá então. Gente, é um cronograma muito simples, tá bom? Vamos lá dar um exemplo. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra conversar com Deus. Porque eu converso tudo com Deus, gente. Tudo que eu preciso, eu peço pra Deus. Tudo que eu preciso. E um dia eu vou trazer meu testemunho, porque eu não engravidei porque eu quis, tá? Não foi nada de tipo, ai, aconteceu. Não, não foi. Foi coisa que a gente colocou algum propósito pra Deus responder se era a vontade dele não, se tava na hora ou não, e Deus respondeu, tá? Então eu vou estar trazendo esse vídeo também falando pra vocês. Então, tudo, eu e meu marido, a gente sempre pede pra Deus, a gente sempre espera a resposta de Deus antes da gente tomar algum passo na nossa vida, tá bom? Então, na gravidez não é diferente. E a gente vê que, por exemplo, a gente descobriu que a gente tá grávida. Se a gente for na internet e começar a colocar o preço de cada coisa na internet, a gente fica louco pelo tanto de coisa que é e pelo preço que é das coisas. Não é só o leite e a fralda que tá caro, gente. Tudo que diz respeito não somente a um bebê, mas a outras coisas também tá tudo caro, o preço tá cada vez mais lá acima, né? Então a gente começa a ter essa preocupação de não querer deixar faltar nada pro nosso filho, né? A gente começa a ter esse amor que a gente não costumava ter, eu não costumava ter, né? Porque até então eu nunca tive um filho, né? Então, mas a gente passa a ter porque a gente vê que é uma vida que depende de você. Claro, depende de Deus, mas depende de você ali, né? Pra que as coisas venham estar se encaixando, tá bom? Então, o que aconteceu? Praticamente minha vida espiritual eu fiquei assim meio confusa. Por quê? Porque no primeiro trimestre eu fiquei com muito enjoo, fiquei com muito cansaço. Eu fiquei até alguns dias sem estar gravando vídeo por conta disso. E eu não tava conseguindo orar direito. Eu sempre gosto de orar muito, horas, e eu não tava conseguindo ter essa comunhão com Deus. Então, por conta disso, quando você começa, querendo ou não, né, se afastar um pouquinho de Deus, você começa a ter os medos, as dúvidas começam a cercar o seu coração e você já começa a ficar na dúvida. Como eu gosto de escrever tudo, gente, eu gosto de escrever tudo. Esse vídeo que eu tô fazendo, quase todos os vídeos que eu faço, sempre tem um cronograma aqui pra mim não me perder e não deixar de falar alguma coisa, né? Toda vez que eu faço sem o caderno, eu acabo esquecendo de alguma coisa. Então, eu sempre gosto de escrever tudo, principalmente tudo que vem diz respeito a Deus e as coisas de Deus, né? Então, na gravidez não foi diferente. Então, eu criei esse cronograma, eu vou seguir ele também, tá? Eu vim trazer ele pra você pra servir de ideia, tá bom? Talvez você possa ter descoberto que tá grávida aí, tá com medo, meu Deus, eu não tô trabalhando, ou meu marido não tá trabalhando, ou eu e meu marido não estamos trabalhando, estamos com medo, como é que a gente vai criar essa criança? Mas você pode ter certeza, se aconteceu, é porque Deus tem um propósito, tá? Mesmo que talvez possa ter sido, foi responsabilidade minha, mas na palavra do Senhor diz assim, que uma folha não cai do céu sem que Deus não permita. Então esse bebê foi permissão de Deus e você pode ter certeza, já foi gerado no mundo espiritual e vai ser gerado aqui no mundo físico. É plano do Senhor, então pode ter certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Acalma o seu coração que Deus vai deixar tudo Deus vai colocar tudo no controle. É só você se achegar até ele e ele vai se achegar até você, tá bom? Então vamos lá pro cronograma. É um cronograma bem simples, tá bom? Vamos lá.
É um propósito de uma semana que você vai fazer com Deus. Eu não vou falar pra vocês que eu vou começar amanhã. Eu tô dando um exemplo, por exemplo, o dia que você quiser começar. Faz de conta. Hoje é domingo e eu quero orar a partir de hoje até o domingo que vem. Ou seja, vai ser um propósito de uma semana. Você vai escolher uma hora dessa semana, por exemplo, todos os dias, de domingo a domingo, a partir das 9 da manhã às 10 da manhã. Ou seja, essa uma hora toda, tá? Todos os dias até fechar o propósito, de domingo a domingo, tá? Próxima. Escolha os tópicos, tá? Ou seja, esse propósito é sobre a gravidez. Então você vai falar com Deus somente sobre a gravidez. Não vai falar sobre seu marido, não vai falar sobre outros filhos, não. Você vai falar somente sobre o seu bebê que você está gerando, tá? Somente sobre a gravidez. Escolha os tópicos e você marca nesse caderno, nessa folha, ou no seu celular, ou no bloco de notas, tudo aquilo que você quer falar com Deus sobre esse determinado assunto, tá? Por exemplo, sobre a saúde do bebê, sobre o parto, sobre a sua saúde também, tá? Porque não é só o seu bebê, você tá gerando seu bebê sim, mas a sua saúde você precisa cuidar dela também, tá? Sobre a sua saúde, seus desejos e seus medos. Os desejos são desejos mesmos, tá, gente? Sabe? Eu tô com vontade de comer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou botar isso diante de Deus. Ponha, não tenha medo. Ai, nossa, mas que coisa, tipo, sabe? Eu vou pedir pra Deus. Por exemplo, eu tô com vontade de comer pizza porque eu tô gestante. Deus sabe que você tá com vontade de comer pizza. Ele sabe como é que funciona o seu corpo. Então fala pra ele. Não tem problema, você não tá brincando com o nome de Deus. Você não está, porque foi Deus que te fez. Você é uma obra-prima do Senhor. Então você pode ter certeza que ele sabe que você tem vontade de comer pizza, mas às vezes você pode não ter o dinheiro. Mas quem tá gestante e tem necessariamente aquela vontade específica de comer tal coisa, a gente fica com uma vontade tão grande. Eu tô dando um exemplo da pizza porque eu já tive vontade de comer pizza na gravidez, tá, gente? E graças a Deus, Deus abriu. Graças a Deus eu tinha o dinheiro pra comprar, mas se eu não tivesse, eu ia colocar diante de Deus, gente. Tinha coisas que às vezes eu tava com vontade de comer. Por exemplo, hoje. Por exemplo, ontem. Ontem eu tava com vontade de comer, sei lá, banana, um exemplo, né? E aí não tinha banana aqui em casa. Quando foi no outro dia, do nada meu marido trazia banana sem nem saber que eu tava com vontade. Porque muitas das vezes eu não falo pra ele, entendeu? Às vezes eu fico pensando, não pode ser que essa vontade passa, mas às vezes a vontade não passa. Às vezes você fica desejando aquilo como se fosse a água do seu deserto, entendeu? Então, quem é gestante ou já passou pela gestação sabe do que eu tô falando. Então, Deus, ele sabe, tá bom? Às vezes eu nem preciso pedir pra Deus e ele sempre abençoa, tá? Teve um dia também que eu tava com vontade de comer batata. A gente, aqui em São Paulo a gente costuma chamar de batata curtida, tá? Tem outros lugares que costuma chamar de. Não é vinagrete? Eu acho que é vinagrete. Eu não sei, gente. É aquelas batatas que fica com coentro. Tipo, como se fosse uma batata que fica com. Ah, gente, que tem cebola nos negócios lá que você come ela com a casca. Então, essa batata, eu tava salivando essa batata. Só que eu não falei nada pro meu marido. Mesma coisa, quando foi no outro dia, meu marido veio com as batatas sem nem saber que eu tava com vontade de comer. Ou seja, eu nem precisei sair pra rua pra comprar, nem precisei pedir pra ele comprar, porque Deus já sabia. Por quê? Porque eu sempre ponho essas coisas em oração, tá? Mas não com um propósito específico, mas eu sempre lembro de pedir alguma coisa em favor do meu bebê pra Deus. Só que quando você faz num propósito, é muito melhor. Por quê? Porque você só tem aquele assunto pra falar com Deus. Então vai vir tanta coisa na sua cabeça que você vai falar. Então não se preocupa. Ah, eu tô com vontade de comer, sei lá, bala. E às vezes você não tem dinheiro pra comprar bala. Pede pra Deus, conversa com Deus, fala como se ele fosse um pai mesmo, porque ele é o seu pai, entendeu? Então você fala pra ele, Deus, ai Deus, eu tô com vontade de comer bala, Senhor, me ajuda, abre uma porta, alguma coisa pra eu poder conseguir comer essa bala. É só um exemplo, tá, gente? E Deus, ele vai abrir, porque Deus, ele é amor, ele te ama, ele sabe que você não tá inventando coisa, ele sabe, ele conhece o seu coração. Pode ter certeza que Deus vai abençoar, desenvolva essa fé, que você vai ver que você muitas das coisas que às vezes você fica, muitas das vezes enchendo o saco do seu marido, pro seu marido fazer, Deus mesmo vai desenvolver aquilo ali, o seu marido vai fazer assim que você nem precise falar pra ele, entendeu? É mais ou menos assim. Então na gravidez também não é diferente, tá? Então só você entende o que passa na sua cabeça nesse momento, só você e Deus. Então muitas das vezes você não precisa, se você chegar a falar pro seu marido, ele não vai entender. Talvez tenha marido que entenda até como frescura, porque não é ele que tá passando, entendeu? Então é uma coisa que às vezes nem você mesmo entende o que você tá sentindo. Mas Deus entende. Fala pra ele, pode falar pra ele com toda certeza. Deus não vai levar com uma blasfêmia, Deus não vai levar com tá brincando com o nome de Deus.
ele não vai levar assim, porque ele é seu pai, ele te ama, tá bom? Então, se tá com vontade, tá com desejo mesmo, né, mas não tem como tá satisfazendo aquele desejo, pede pra Deus que ele vai abençoar, tá bom? E o último tópico é tudo o que você precisa para o enxoval. Sim, gente, como eu falei pra vocês, o enxoval tá tudo caro, as coisas tá tudo caro, ou seja, às vezes tem coisa que você nem, às vezes como, por exemplo, pra mim é meu primeiro bebê. Então tem coisa que eu acho que eu preciso, sendo que eu nem preciso. Às vezes o bebê não vai quase nem usar aquilo ali e eu tô doida querendo, doida, louca, querendo comprar aquele negócio e o bebê não vai nem usar. Mas Deus sabe disso. Então, se eu colocar diante dele, talvez ele mude o meu pensamento para que eu consiga comprar uma outra coisa no lugar e economize aquele dinheiro para poder comprar uma outra coisa, entendeu? Um exemplo. Vamos lá. Tem gente que fala que o kit berço não é. Os médicos não recomendam, né? Quando eu descobri que eu fiquei grávida, eu já comecei a olhar os kit berço porque eu achei lindo as coisas, né? Eu ficava olhando. Mas quando eu olhei o preço, eu falei, meu Deus. Enfim, né, gente? Eu olhei e eu comecei a colocar diante de Deus, né? Eu comecei a falar, Deus, me ajuda a conseguir, me mostra se realmente eu vou precisar disso e disso, porque às vezes o bebê usa quase poucas vezes e daqui a pouco já deixa, daqui a pouco eu não vou poder, vou ter que doar, entendeu? Então às vezes você acaba gastando muito dinheiro por coisas que o seu bebê não vai nem usar ou vai usar bem pouco, né? E aí passou alguns meses, alguns dias recentes atrás, eu ganhei um kit enxoval sem precisar comprar, graças a Deus da minha sogra. E eu tô muito feliz, gente. Então, assim, quando você põe diante de Deus, você tá falando pra Deus, você tá deixando aquilo nas mãos de Deus. Então, ele vai fazer do jeito que ele quiser fazer, entendeu? Então, às vezes, você pode estar desesperada, tipo, fiquei grávida, agora vou fazer a lista de tudo que eu preciso comprar. Se você for pegar na internet a lista de um enxoval, as lojas vão lotar de coisa. Vai parecer impossível pra você comprar tudo aquilo. Incluindo os móveis, né, do bebê, berço, cômoda, incluindo roupinha, incluindo fralda, leite, incluindo tudo, todas aquelas coisas, incluindo tudo, tá? O enxoval inteiro, não só roupa, tudo. E você vai achar que é impossível conseguir comprar tudo isso. Eu nem tenho dinheiro, às vezes eu tô desempregada, enfim. E aí você vai enchendo aquilo e já com os hormônios da gravidez aquilo vai ficar deixando você tão preocupada, né? Então é muito melhor você fazer um propósito com Deus. Cada dia você coloca um dia específico. Por exemplo, esse dia da semana. Faça se quiser de um mês inteiro, mas faça. Você vai ver como vai ser gostoso conversar com Deus somente nesse sentido, tá bom? Porque às vezes a gente faz a oração, por exemplo, antes de dormir. Aí a gente começa a falar do nosso filho pra Deus, a gente vai falar pouquinho, por quê? Porque aquela oração é só a oração antes de você dormir. Mas quando você separa um propósito pra Deus, você tem aquela hora específica, no caso desse propósito aqui, tá? Você tem aquela uma hora específica pra falar tudo. Aí, por exemplo, hoje é domingo, né? Hoje eu vou falar sobre a saúde do meu bebê. Então eu vou usar essa uma hora toda pra falar sobre a saúde do meu bebê. Vou falar sobre vamos lá, vou falar sobre o meu parto. Qual parto, Deus, o Senhor quer que eu tenha? O Senhor quer que eu tenha parto normal, o Senhor quer que eu tenha parto cesárea, tá? Não, por mais que você tenha medo de um dos dois partos, põe diante de Deus, porque se Deus quiser que você tenha o parto normal e você tem medo de ter o parto normal, Deus, ele vai, durante a gravidez, mudar a sua mente, você vai ter segurança, você vai ter certeza, porque tudo que vem de Deus, gente, acrescenta paz, tá? O que vem de Deus não acrescenta dores. Claro que você vai ter a dor do parto, vai fazer o quê? A Bíblia mesmo fala que a gente já dá a luz com dores de parto, né? Mas assim, quando a gente deixa nas mãos de Deus, Deus ele traz a segurança, porque começa aqui, né? Então muitas vezes a gente escolhe achando, não, eu quero aquele parto ali daquele jeito. Nem se importa o que Deus acha, né? Eu quero aquele parto daquele jeito, humanizado, tal. E na hora que você chega, às vezes não é da vontade de Deus que você tem aquele parto, mas por você querer tanto e pedir tanto pra Deus, pela sua fé, Deus acaba fazendo aquilo. Aí muitas das vezes você acaba não gostando da experiência. Por quê? Porque você acabou não deixando Deus escolher, tá bom? Não tô falando que você não tem direito de escolher. Só que é muito melhor, gente, a gente viver os sonhos de Deus do que a gente querer viver os nossos sonhos. Porque quando a gente põe nas mãos de Deus para viver os sonhos de Deus, a gente vê que os nossos sonhos não são nada comparado aos sonhos de Deus. Porque Deus vem além. Por exemplo, às vezes você acha que você é capaz de fazer pouca coisa. Deus mostra que você é capaz de fazer tais coisas. Às vezes você acha que só tem capacidade de ser funcionário. Deus mostra que você tem capacidade de ser dono ou dona de uma empresa, ser uma empreendedora, entendeu? Então, por quê? Porque Deus ele vê grande, nos vê grande, ele nos vê coisas que a gente acha que não é nada na nossa vida, que a gente não sabe nem por que a gente nasceu com aquele dom, e Deus mostra o porquê que você nasceu
com aquele dom específico, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça, faça o cronograma marcar direitinho, tá? Eu vou mostrar até pra vocês mais ou menos como que eu fiz. Acho que não vai dar pra vocês ver, mas, ó... isso aqui é outra coisa, tá, gente? Isso aqui é outro vídeo. Mas esse aqui é o meu o cronograma que eu li pra vocês, tá? Primeiro aqui, ó, cronograma de oração pra fazer na gravidez. Primeiro, escolha uma hora por dia para orar em uma semana. Escolha os tópicos: saúde, sobre a saúde do bebê, parto, saúde, sua saúde, seus desejos, medos, etc. E terceiro, tudo que você precisa para um enxoval, tá? Use essa uma hora específica, mas pode separar do jeito que você quiser separar, tá? Não precisa você separar do jeito que tá aqui. Você pode fazer específico do seu jeito, tá? E colocar as coisas que você quer colocar, tá bom? Esse daqui é só mais ou menos uma ideia, tá? Mas faça esse propósito que você vai ver como Deus vai abençoar muito a sua vida. Principalmente com segurança e certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estourou o tempo, mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever. Curta, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!